Olá, estou aqui para me apresentar. Meu nome é Marinéia Nogueira, sou de Campos dos Goytacazes, da Escola Espírita Jesus Nazaré. Preparando um estudo que é um tema meio difícil, pesado, mas nós temos que saber das coisas, né? É obsessão e mediunidade. Então nós vamos direto para o Livro dos Médiuns, no capítulo 23 da segunda parte, onde há uma explicação muito boa sobre obsessão. Assim começa. A obsessão é a ação quase que permanente de um espírito que leva a pessoa a agir dessa ou daquela maneira e de fazer isso ou aquilo. É o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Os espíritos bons nenhum constrangimento nos infligem. Os espíritos maus, que eu prefiro dizer ignorantes, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar alguém, é porque esse alguém identifica-se com ele e o conduz como se fosse uma criança. Por sua vontade, pode sempre o homem sacudir o jugo dos espíritos imperfeitos, porque em virtude de seu livre-arbítrio ele tem escolha entre o bem e o mal. É o item 8 da página 72. Então ele vai explicando o que é, como podemos ser ajudados através da obsessão. Que a obsessão é um instrumento para o nosso aprimoramento. Que através da obsessão a gente se propõe a estudar, a mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. No Livro dos Médiuns conta um caso muito interessante. Eu tenho 2 livros dos médiuns. Um está na página 264 e outro da página 319. De 2 irmãs que se viam sempre assediadas, mas elas não achavam que eram espíritos, porque naquela época, no tempo de Kardec, ainda não tinha tanta divulgação sobre a parte espiritual. Elas achavam que era algum brincalhão da área onde elas moravam, que era o interior, que estavam fazendo bagunça na casa delas. Rasgavam as roupas delas, furavam as roupas delas, tombavam objetos, e ela pensando que era alguém. Mas um dia, de tanto sofrer com a situação, resolveram procurar Kardec. E foi comprovado que ali tinha um espírito. E esse espírito fazia com que elas ficassem nessa situação, perdendo coisas, perdendo roupa, perdendo o utensílio que eles quebravam. Aí depois o amigo espiritual veio dizer que o que acontecia com essas irmãs, para que o espírito assim fizesse, é porque elas não tinham caridade. Aí a gente pensa, né? Caridade é dar esmola, dar dinheiro? Não. Elas não tinham caridade, essa que a gente costuma ser. Ela não tinha caridade com a língua, de falar mal da vida dos outros, de falar mal de todo mundo, de maldizer o próximo. Então, esse espírito, com raiva delas serem assim, as prejudicava. Então, são várias maneiras que os espíritos aproveitam para influenciar na nossa vida e despertar. Porque é através desse conhecimento que elas foram despertadas, que falar mal da vida dos outros também é falta de caridade. E muitas vezes a gente comenta, né? Como dizem, espírito não faz fofoca. Espírita comenta a vida dos outros. No fundo é fofoca do mesmo jeito. Então ele vai explicando mais para frente que existe a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples é aquela que nós quase vivenciamos na nossa vida. É a ideia fixa nas coisas, seja em alimentos, seja em posses, seja no dinheiro, em várias situações que a gente fica com aquela ideia fixa. Então essa é a obsessão simples. É que nós sempre temos. As imperfeições morais muitas vezes nos causam obsessão simples também. Pessoa que vive fissurada pelo sexo e outras situações da vida, né? A fascinação é quando o espírito domina sua mente e você faz coisas que você não quer. No Livro dos Médiuns também nos conta, nesse trecho sobre a obsessão, que tinha um rapaz que ele se ajoelhava no meio da rua, em frente às moças, sem querer ajoelhar. Eram os espíritos que faziam isso com ele, para que ele passasse vergonha. Então são coisas que a gente vai analisando no cotidiano e se a gente não tiver cuidado, a gente entra nessa faixa. E a subjugação é a total influência dos espíritos. Você não tem noção de nada, nada, nada. Por isso que antigamente se internava, né, nos hospitais de doentes mentais, pessoas subjugadas. Aí a gente se pergunta, todo obsidiado é médium? Todo médium é obsidiado? Que é a diferença, né? Todo obsidiado é médium? Não, nem sempre. Às vezes nós podemos nos auto-obsidiar, como eu disse lá na frente, pelas coisas materiais, pelas coisas do mundo.
Até por outra pessoa. A gente pode ficar obsidiado por essa pessoa. Não tem amor, que é quase uma obsessão, que a pessoa fica totalmente envolvida, até mata por causa desse amor, que não é amor, é sentimento de posse. Então, é uma obsessão. Todo médium é obsidiado? Eu prefiro dizer, como Emmanuel nos diz, que nós todos somos ligeiramente obsidiados. Uns mais, outros menos. Como dizia meu pai, 99% da humanidade é doida, 1% é maluco. Então, no fundo, todos nós somos obsidiados. Uns ligeiramente e outros não. Qual o tratamento para a obsessão? Dias da Cruz nos diz que devemos usar, na garantia da nossa higiene mento-psíquica, os antissépticos do Evangelho. Quais são os antissépticos do Evangelho? Bondade para com todos. Trabalho incansável no bem. Otimismo operante. Dever irrepreensivelmente cumprido. Sinceridade, boa vontade. Esquecimento integral das ofensas recebidas. Perdão, né? Fraternidade simples e pura constitui o sustentáculo da nossa saúde espiritual. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre mediunidade, do livro Obsessão e seu tratamento espírita, de Celso Martins. Que eu sempre pego um livro, estudo, leio para que eu possa comentar alguma coisa. O que é um médium? Um médium é aquele que propicia a comunicação dos desencarnados com os encarnados, comumente falando, dos mortos com os vivos. Não é alguém dotado de poderes miraculosos, nem é alguém atuado pelo demônio, tampouco alguém que sofra das faculdades mentais. Apenas tem a condição de permitir o intercâmbio entre o mundo espiritual com o mundo da terra, conosco. Mediunidade é uma ferramenta de trabalho para consolar os que sofrem, esclarecer os que se debatem nas trevas, quer sejam encarnados ou desencarnados. Todos nós somos médiuns na acepção ampla do termo, pois estamos sujeitos à influência dos espíritos. No Livro dos Espíritos, da pergunta 459 à pergunta 472, nos fala sobre a influência do mundo espiritual sobre nós. Nós somos muito influenciados pelo mundo espiritual. Mas não vamos deixar que isso, vamos ficar deitadinho deixando acontecer, porque o mundo espiritual atua sobre nós, dos menos esclarecidos, vamos dizer assim. Nós temos o livre-arbítrio, então temos que decidir quais as companhias que nós queremos perto da gente. Eu costumo falar assim, aqueles que gostam de beber, quem são as companhias dessas pessoas? Os que gostam de beber também. Aqueles que gostam do sexo, qual é a companhia? Dos que gostam do sexo. Aqueles que gostam do uso de drogas, qual a companhia? O uso, aqueles que usam as drogas. Então nós temos que entender que as nossas companhias são de acordo com os nossos pensamentos. Aí dize-me com quem andas que eu te direi quem és. Ou dize-me o que pensas que eu te direi com quem andas. Então são coisas que nós temos que parar para pensar. Eu costumo, às vezes, na reunião mediúnica, eu vejo os espíritos que nós temos na reunião mediúnica, eles falam assim, eu fui na casa dele, mas ele estava lendo 1, 2, 3 vezes, e enjoei de ficar lá de tanto que ele lia. Olha aí, um antídoto contra a influência do mundo espiritual. A leitura, que nos ajuda, nos faz com que tornemos equilibrados. Não somos perfeitos, essa é a verdade. Temos momentos de irritação, momentos de raiva, momentos de explosão. Temos que controlar, mas ainda temos esses momentos. Então, continuando aqui o Celso Martins, ele falou, né, que a mediunidade é uma ferramenta de trabalho. Falou também que todos somos médiuns. Há pessoas que apresentam essa faculdade em grau mais ou menos acentuado, a mediunidade, né? Nelas, o fenômeno se faz mais potente, mais evidenciado. São aquelas pessoas que veem os espíritos, ouvem suas vozes dando seus recados e mensagens, às vezes se manifestam por meio de pancadas, ruídos, materializações e quedas de objetos, ou do próprio espírito manifestante. A gente vê isso através das reuniões, né? Quais os tipos de mediunidade mais comum? Psicofonia, que é aqueles que recebem os irmãozinhos desencarnados. Psicografia, que é a escrita. A audiência, aqueles que escutam os espíritos falando. A vidência, são aqueles que veem os espíritos. A pictografia, que é aqueles que pintam.
através da mediunidade, psicometria, aqueles que chegam nos lugares e olham. Eu sei de um caso de um rapaz, eu não lembro o nome dele agora, que ele chegava no teatro e dizia assim: naquela cadeira lá vai sentar fulano de tal. Ou às vezes a gente vê na reunião pública, né, a gente tem mania de sentar no mesmo lugar. Se chegar um médico psicômetro, ele vai dizer assim: lá senta fulano de tal, porque as nossas emanações estão presas àquela situação. E ainda tem os médios de efeito físico, que tem a materialização, e o médio de cura, que também é um tipo de mediunidade. A mediunidade deve ser encarada com seriedade e posta a serviço do consolo e da orientação dos homens e dos espíritos necessitados. Emmanuel nos diz que a mediunidade é um talento do céu para serviço da renovação do mundo. É a lâmpada que nos cabe acender com o óleo da humildade, sobre a luz do amor a irradiar-se em caridade e compreensão para todos. A gente vê como Francisco Cândido Xavier ajudou na divulgação da doutrina espírita através da sua mediunidade e psicografia. Ele tinha vários tipos de mediunidade, né? De incorporação também. De todas as mediunidades ele tinha um dom. A mediunidade ela pode ser natural ou de tarefa. Mediunidade natural é aquela que se desenvolve espontaneamente, segundo seu nível evolutivo. Reflete sua capacidade de sintonia, é uma conquista pessoal, independente de precisar desenvolver pela prática. A gente vê que tem bebês que veem espírito. Meu filho estava com 6 meses e ficou chorando várias noites seguidas. Eu já frequentava a reunião mediúnica. Hoje eu estou com 70 anos, ele está com 50. Então, na reunião mediúnica, comunicou um irmãozinho que era o tio do meu filho, que já tinha desencarnado, que ele foi visitar o sobrinho. E meu filho via ele e ficava com medo, um bebê. Então, os bebês veem espírito. E as crianças que conversam com o espírito, coleguinhas, amiguinhos. Então, a mediunidade natural é essa, é a espontânea. A mediunidade de tarefa é aquela concedida a pessoas seriamente endividadas, porque pensa-se que a mediunidade é um privilégio. Não, a mediunidade é dada àqueles que têm sérios débitos do passado, e através da mediunidade ele vai resgatando. Como? Nas reuniões mediúnicas ele vai dando passividade a esses irmãozinhos do passado, não só aqueles a quem ele prejudicou, mas outros que necessitam. Porque a mediunidade, lá na frente nós vamos ver como que nós devemos exercer a mediunidade. Então a mediunidade a mediunidade de tarefa é concedida a pessoas seriamente endividadas, como recurso da misericórdia divina, para ajudá-las a resgatar dívidas, apressar o seu progresso. Caracteriza-se por perturbações iniciais. É necessário o desenvolvimento no trabalho, no bem e no estudo. A frequência das reuniões públicas, mais tarde as reuniões mediúnicas, no início muitas vezes é difícil, porque ela se manifesta com comunicações violentas, mas depois vai acalmando e vai passando. Normalmente, quando o médium, antes da reencarnação, se compromete a esse trabalho, ele não constitui família aqui na Terra, porque é necessário que ele se doe aos sofredores. Nós temos vários exemplos, né? Chico Xavier, Divaldo Franco, Medrado. Então, porque a família desses irmãos comprometidos com a mediunidade é a humanidade. Ele precisa ajudar o povo daquela região necessitado e carente. O médium recebe no seu perispírito transformações sutis que se transmitem ao corpo somático. E exames comprovam que a hipófise e o hipotálamo desses médiuns ostensivos, ela tem uma diferença daquele homem mais comum, vamos dizer assim, comum, mas com menos possibilidade da mediunidade de tarefa. Gabriel Delânio nos fala: se assim não fosse, todo mundo estaria em contato direto e permanente com os espíritos. Se não houvesse, eu digo, esse parafusinho a mais nos médios ostensivos, todos nós seríamos influenciados pelos espíritos. Nós temos na nossa aura, que é como a nossa antena, nossa sintonia com o mundo espiritual. Ela tem cores e imagens, refletindo o nosso mundo interior. E os espíritos nos conhecem verdadeiramente através dessa antena. Não temos como disfarçar.
Ela difunde a nossa personalidade nua e crua. Não adianta esconder. A nossa aura com as cores nos mostra quem somos, o que pensamos, como vivemos, como comemos, como agimos. Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos atos, com as nossas palavras. Essa personalidade nossa é o ponto de partida para o intercâmbio mediúnico. Essa sensibilidade, essa cor na aura que nós temos. Nossos amigos ou inimigos de outras encarnações nos encontram através dessas vibrações e sintonias. Porque a sintonização depois proporciona a comunicação. Então, Emmanuel nos diz que somos vistos e examinados por nossos afins, temidos e hostilizados por nossos adversários, somos encontrados pelos nossos adversários também, amados e auxiliados por nossos companheiros e amigos do além. Essa é a pequena contribuição sobre obsessão e mediunidade que eu preparei para o nosso estudo de hoje à noite na nossa casa e para quem quiser ouvir. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e possamos sempre estar equilibrados para termos pensamentos mais tranquilos. Obrigada pela paciência de escutar. Que Jesus nos abençoe.